você ouvinte da Rádio Resgate, você acompanhará agora o programa Resgate no Lar. Esse programa hoje, ele está aqui com quem criou e dirige. Pastor Samir Zayed está conosco aqui na mesa do estúdio da Rádio Resgate, juntamente com o Sérgio Arfushi, procurador do Ministério Público, pastor aqui em Campo Grande, um homem que tem assim uma relevância em relação principalmente a esse ambiente que nós vivemos no Esquadrão da Vida, no Instituto Samir Zayed, na Igreja Resgate, na própria Rádio Resgate, que também tem o objetivo de levar informações para você que tragam crescimento, que tragam uma vida abundante. Como sempre, nós começamos o programa Resgate no Lar com uma meditação, com a palavra, com a oração, e como o pastor Samir está aqui hoje, eu passo. Samir, bom dia, bem-vindo. Sérgio, bom dia, bem-vindo à Rádio Resgate. Estamos aqui para prestar informações um tanto relevantes para as pessoas que estão nos ouvindo. Pastor Samir, vamos dar início ao nosso podcast Resgate no Lar, e a palavra está contigo para ministrar sobre a nossa vida. Amém. Bom dia, pastor Otônio, pastor Sérgio Arfushi. Bom dia, ouvintes da Rádio Resgate, começando aqui um podcast. É muito bom poder estar aqui nessa manhã com vocês, queridos. Vai ser bênção aqui esse podcast, pode ter certeza. E vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdes, refrigera nossa alma, guia-nos pela justiça do amor, pelo amor do seu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consola. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo. Certamente que o cálice transbordará e nós, com certeza, moraremos com ele para todo sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã tão agradável de quarta-feira. Obrigado, Senhor, ó Pai, por esse momento precioso. Obrigado por mais esse dia. Queremos abençoar cada ouvinte da Rádio Resgate, abençoar nossa cidade de Campo Grande, nosso estado, Mato Grosso do Sul, abençoar o Brasil e todas as pessoas ao redor do mundo que estará nos ouvindo nessa manhã. Nós abençoamos todas as nações, paz sobre todos os povos, raças e nações do mundo inteiro. Em nome de Jesus, amém, e amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui hoje com o Sérgio Fernando Raimundo Arfushi, conhecido como Sérgio Arfushi, nascido em Fátima do Sul, sul mato-grossense da gema do nosso estado. Ele é um jurista, ele é um procurador do Ministério Público, ele tem uma carreira jurídica, ingressou no Ministério Público em 92. Sérgio, eu queria que você falasse um pouco, porque eu creio que hoje a centralidade do nosso tema vai ser a legislação, o trabalho que você prestou, a Lei Arfushi, uma série de trabalhos que você vem fazendo para contribuir com a nação brasileira e outras nações nesse combate que nós nunca descansamos, que é essa luta contra as drogas, contra o uso abusivo de álcool e droga. Você decidiu, você foi por um longo tempo promotor de justiça em Campo Grande, da Promotoria da Infância, da Juventude. Você se tornou muito conhecido nesse período por causa do relevante trabalho que você prestou, por causa da mentalidade de servo que você tem. Você impregnou isso como uma característica no ofício de promotor de justiça, né? Então, promotor de justiça. Então, hoje eu acredito que eu e o pastor Samir, nós vamos falar muito diminutamente aqui, porque o que eu queria, Sérgio, assim, passar para você a seguinte ideia. Primeiro ponto, quem é o Sérgio Arfushi? Segundo, por que a escolha de um ofício tal qual você exerce? Por que ir para a carreira do Ministério Público? O que te motivou a isso? E dentro disso, Sérgio, eu queria que você falasse de duas estruturas. O Sérgio Arfushi,
promotor de justiça e procurador, e também o Sérgio Harfushi, que trabalhou violentamente e até hoje trabalha nesse ambiente da guerra contra as drogas, principalmente no Conselho Estadual, aqui, antidrogas, o SEAD. Você foi presidente por longos anos ali, você teve, até hoje você tem contatos, encontros e reuniões em Brasília, trabalhando nesse ambiente. Então eu queria que você explanasse isso, começando pelo Sérgio Pessoa, depois o Sérgio promotor de justiça, o Sérgio procurador, o Sérgio aquele que estabelece uma mentalidade do combate às drogas. Muito bom dia, pastor Ottoni, bom dia, pastor Samir, bom dia, ouvintes da Rádio Resgate, ouvintes e vintes também, né? Porque é transmitido por imagem, né? Pelo YouTube. Pelo YouTube. Estamos ao vivo ali. Você que está conosco, seja bem-vindo também à nossa equipe de apoio técnico. Bom dia, Campo Grande, bom dia, Brasil, bom dia quem esteja nos ouvindo. Eu sou Sérgio Harfushi, procurador de Justiça do Ministério Público. Em 23 de fevereiro de 1982, eu tive um fato marcante na minha vida. Eu vinha de uma família multirreligiosa. Meu avô era o Sheikh, um sacerdote muçulmano do Islã, um homem íntegro, correto, muito fiel, lia o Alcorão todos os dias de manhã, todos os dias, onde quer que ele estivesse, lia por horas o Alcorão, e muito honesto. Meu pai chegou a fundar Centro Espírita, também muito fiel à doutrina espírita. Minha mãe, por ser descendente de italianos, católica romana, e foi quem mais influenciou na minha casa, tanto eu quanto meu irmão. Seguimos o catolicismo romano até uns 18, 19 anos, quando meus pais tinham separado, nós mudamos para São Paulo, capital, e eu comecei a descobrir na vida que meu pai era o responsável por tudo. Eu comecei a culpar o meu pai, por conta da separação, a gente estar distante. Sempre amei muito meu pai, um homem muito forte, um homem muito inteligente, muito correto como meu avô, muito honesto, mas um adolescente procura pelo onde não tem, né? E eu tinha que achar um culpado por aquela situação toda. E como meu pai odiava cigarro, odiava assim, eu acho que o pai dele pendurou ele numa árvore, numa mangueira, quando ele pegou ele num graveto, enrolando um papel, fingindo cigarro. Meu avô segurou e amarrou ele pelo tornozelo, puxou ele numa árvore, ele ficou traumatizado. E ele falou para mim, ó, você nunca vai pôr cigarro na boca. E eu, querendo ser rebelde, né? Aprendi a fumar cedo, lá com 13, 14 anos, mas achando que eu dominava aquilo. E avancei a vida dependente de cigarro, dependente, né, fumante, e eu não conseguia parar. Até os 20 anos, 19 para 20 anos, fumava e aquilo lá eu me sentia fraco. Falei, como que isso aqui pode me dominar? Eu não acredito, mas eu não conseguia parar de fumar, né? Por outro lado, eu pensava, se isso aqui me domina, uma porcaria dessa de tabaco me domina, imagina outro tipo de droga. E eu sempre tive medo de experimentar outras drogas, embora não faltasse oportunidade. Eu trabalhei na televisão e tinha muito isso, né? Mas no dia 23 de fevereiro de 82, o apóstolo Lamartine Pozzella me convidou para um retiro de jovens, ele também recém-convertido, no lugar onde ele tinha se convertido. Eu fui, eu falei, como é que eu vou saber? Deus não se importa, Deus é ocupado. Meu pai falou que Deus elege santos para cuidar da gente, porque ele é muito ocupado. E lá em casa meu pai falou que é a Santa Terezinha, e a gente era devoto de Santa Terezinha. E ele falou, olha, faz um voto com Deus. Eu quero que você saiba que Deus te ama, Ele tem um propósito para a tua vida e Ele quer você, Ele tem um plano para a tua vida. Falei, como é que eu posso saber? Eu acho que Deus, sabe, nem sabe quem eu sou. Falei, sabe sim. E eu fiz assim, nem para o Lamartine eu falei, para ninguém. Eu disse, Deus, se o Senhor, que Deus existia, eu não duvidava, né? Para ajudar, ainda lá em casa tinha a tia Diva, ela era budista, ensinava a gente. Budismo, islamismo, espiritismo, catolicismo. Rapaz! Eu ensino meio disso tudo. Botou no liquidificador. E sabe, todos eles muito fiéis ao que criam. Pessoas corretas, focadas, direcionadas, muito religiosas.
E eu, no meio daquilo tudo, vendo minha família arrebentada, tudo afundando, eu só não duvidava que Deus existia. Mas qual era o caminho, eu não sabia. Ah, todos levam. Não é verdade. Não tem essa, não é por aqui. Eu acho que... E o Lamartine falou, Jesus é o caminho, não tem religião. Você está falando de religiões, eu estou falando de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Falei, como é que eu posso saber? Faz um voto, faz uma coisa assim íntima, não fala para ninguém. Se acontecer, você seja também fiel a obedecer essa direção. Falei, bom, se tem uma coisa que está fora do meu controle, é o cigarro. Eu já tinha tentado parar de fumar várias vezes, não conseguia. Então, falei, se tem uma coisa que eu não controlo, é o cigarro. Aí falei, aí Deus, se o senhor tirar, mas o senhor tem que tirar. Eu não quero viver fissurado, vendo um cigarrinho pulando, doido lá, em abstinência. Eu quero saber se o senhor vai tirar, eu quero ter fé. Eu quero saber que foi o senhor que tirou. E fui para um retiro lá do Lamartine, e no caminho, nós estávamos indo para o ônibus lá, era a equipe que ia dirigir o evento. Eu passei na frente de um bar e falei, rapaz... Vou levar o cigarro. Eu vou no retiro, eu desconfio que esses crentes não vendem cigarro lá no retiro. Se não tiver, eu vou ficar 4 dias no meio do mato lá, não tiver cigarro, o que eu vou fazer, né? Vai que não dá certo esse negócio. E nessa época, era carnaval, da sexta-feira até a quarta-feira, eu fumava um pacote de cigarro. Meu Deus, cara. Era um pacote, 10 maços nesse período, um no outro. Aí eu passei no bar e falei, quer saber o seguinte aí? Eu não sei se foi isso, mas eu brinco assim, né, dizendo, ai Deus, vou fazer o seguinte, era para levar 10 maços, eu só vou levar metade. Eu vou levar o seu, a sua parte. A minha eu estou deixando. A minha eu estou abrindo mão. Eu vou levar só 5 maços. Essa estratégia, eu gostei, seu amigo. Eu falei, Deus, eu vou levar a sua parte, não é a minha. Você, esse doce aqui não é meu, é teu. E levei 5 maços escondidos na sacola, ninguém podia ver. E aí eu cheguei lá, passei os 4 dias. Levei um amigo ateu ainda. Um amigo meu que disse que ele era que Deus, eu que sou Deus, né? Muito amigo meu, muito gente boa também, o Eduardo Lanzoni. E por que eu levei ele? Eu falei assim, esses crentes gostam de fazer lavagem cerebral, então eu vou levar um cara que vai me segurar. Contrapeso. Olha, se você me vê querendo esse negócio, vem aqui na frente receber, você me segura, não deixa, pode bater. Não me deixa aí não. Só que foram os dois. Na hora que fizeram apelo lá, foram os dois para frente. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você que me segura assim, Que lindo. E realmente foi uma marca forte. Esse foi o dia 23 de fevereiro de 82, eu marco assim. E resumindo essa ópera, né, eu acabei fazendo uma peça de teatro lá, de gincana de jovens, eram uns 500 jovens, lá em São José do Rio Preto. E me deram o papel de quê? De um usuário de droga. Você vai fazer o papel desse cara aqui. Eu falei, rapaz, só porque eu não sou da sua igreja, você está me pondo nesse negócio? Né? Não, vamos. E era tudo improvisado. No fim, esse cara morre. Vai tentar assaltar, pegar uma droga tal, e morre. E quando eu estou caído ali, antes de eu entrar, a Leni, a filha do pastor Beltrão, falou, o que você está achando? Eu falei, muito bom, mas isso daqui não é para mim, não. Minha vida está tudo bem, eu não sou tão mal assim, né? Falou assim, você só tem que pedir para Deus mostrar o que é que Ele vê em você, não o que você vê. Porque no dia que você estiver diante do trono, é Ele quem vai dizer o que é. Só pede isso. Pede para Deus mostrar o que é que Ele vê dentro de você. Eu falei, tá bom, Deus, pode me mostrar. Quando eu caí ali no chão, Deus começou a mostrar quem eu era. Fazendo teatro, você cai. Isso. Fazendo teatro, tentando assaltar, o meu personagem é esfaqueado e cai no chão. Eu estava totalmente lúcido. Aí continua a peça. Isso aqui era um tablado no meio de um... Você sabe como que é? Um lençol por trás. Improvisado. No gramado, assim, tudo improvisado. Tudo amador, né? E eles vão me tirando... E Deus começa a falar comigo, ele dizendo, muito bem, aqui é uma peça. Mas se fosse a tua morte, se fosse a sua hora de chegar comigo aqui, você pediu para eu te mostrar o que é que eu ia julgar, muito bem, você não mata, não rouba, mas olha o ódio que você tem, a mágoa que você tem do seu pai. Você não sabe não que o ódio é como você querer como a morte de alguém? Ah, você não rouba?
Não, e a mentira que você conta para tua mãe, toda vez que você precisa sair enganando, e foi mostrando. Aquilo começou a me mostrar, eu falei, eu estou perdido. Aí o Lamartine chegou e falou assim, eu sei o que está acontecendo com você. É a tua hora, entrega a tua vida agora para Jesus. Eu orei, falei, tá bom, eu vi que eu estava perdido. Né? Ele orou comigo e nós fizemos aquela entrega, mas eu passei aquela noite toda chorando, Deus mostrando as coisas, pedindo, Deus, para, tá bom. Já entendi. Já entendi. Não, você não viu nada ainda. No dia seguinte, a gente ia embora, eu fui pegar o cigarro, eu fui pegar as roupas pra gente ir embora, eu vi um maço lá, eu falei, 4 dias sem pôr um cigarro na boca, isso é um absurdo. Nem lembrou do cigarro? Nem lembrei, não vi como que eu mexia na roupa pra pegar meia cueca todo dia lá trocando, e não via o cigarro. Mas ali eu peguei o cigarro e falei, rapaz, 4 dias, faz quanto tempo que eu não fico 4 horas sem fumar? Agora 4 dias. E aí eu falei, mas e agora? Como é que vai ser isso? Não, estão fazendo lavagem cerebral, viu? Então vou fumar um cigarro. Mas não estou com vontade. Ficou uma guerra na minha cabeça, fuma ou não fuma? Aí, viu? Você está sendo lavagem cerebral. Até no teu amigo. Falei, não, peraí. Isso não. Peguei um cigarro e fui fumar. E eu quase morri. De dor na garganta, de dor no peito. Falei, o que está acontecendo? É um cigarro normal. Aí, eu estava atrás de um pé de laranja, para ninguém ver também. Ninguém fumava ali. Né? E aí começou o vento escrever no meu peito. Você fez prova de mim. É como se as letras iam escrevendo assim. Eu vi aquele negócio doido, né? Rapaz, uma experiência que nunca teve. Nunca vi aquilo. Você fez prova de mim. E é isso que você quer? Eu tirei esse vício. É por isso que você está passando mal. Você não precisa mais. Você não depende. Eu estou limpando todo o teu organismo e a tua mente. Você não é mais dependente disso. Eu sou Jesus, agora eu quero a tua vida. Foi forte, hein? Aquilo ali me deu, eu caí de joelho ali, eu falei, meu Deus, como é que eu faço isso? Eu joguei aquele cigarro fora, joguei os 4 maços fora, nunca mais pus um cigarro na minha boca. Aí, quando Deus é misericordioso, hein, Samir? Muito. Foi um encontro com Deus. A importância dessas igrejas. Lamartine, se converteu com Lamartine. É Mônica. Carlinhos Leite é lá do Lamartine. Sim, meu amigão lá de igreja, ele vem também aqui. O fato é que na sequência, e eu enfrentei vários, trabalhei dentro da televisão, eu participei da fundação do SBT, antes até, quando ela não... Era contratado lá dentro dos programas de TV e tal, e era fumando toda hora, o que não faltava era mulher bonita te oferecendo droga. Falei, fuma comigo isso aqui. Falei, olha, eu não faço mais isso. Enfim, e não sentia nem vontade, ao contrário, sabe? Eu era uma indiferença tão grande. Eu falei, como que isso pode ser tão banal? É só coisa do inferno mesmo, para dominar uma pessoa, né? Só que acontece que na sequência, estou passando agora para frente, eu dentro do Ministério Público, eu sempre dei testemunho dessa conversão. Você entrou no Ministério Público em 92. Exatamente. Dezembro de 92, eu já era advogado, já tinha escritório, bem sucedido, mas foi um chamado. Deus falou, é aqui que eu quero você. Eu fiz 2 provas, fui reprovado, de cada uma delas foi uma lição para mim. Né? Uma delas, o coordenador das provas deu uma instrução errada, porque a prova do Ministério Público aqui no Mato Grosso do Sul é uma prova muito forte, não só de questão técnica, mas também de conhecimento, de estabilidade emocional, ser atestado a toda hora. E o coordenador da prova deu uma instrução errada. Eu falei, mas não é possível isso aqui. Só que eu fiz o que ele mandou e fui eliminado. Aí eu fui no procurador-geral, falei, quero recorrer. O que aconteceu, candidato? O coordenador nos induziu ao erro. Ele falou, mas aqui nós não aceitamos quem se deixa induzir, o senhor está eliminado. Eita. Eu falei, e o senhor quer recorrer? Eu falei, não, senhor, obrigado pela lição. Aí eu aprendi, nunca mais eu vou me deixar induzir. E quando eu fui, a terceira prova que eu fiz... Então isso praticamente é algo de propósito que eles fazem para poder trabalhar com a pessoa. Não só, porque tem gente que tem conhecimento jurídico, mas não tem boa índole, ou então não tem uma boa formação, porque você é aprovado, você já vai para o campo, no dia seguinte você está no frente de um juiz. Não tem inteligência emocional, equilíbrio. Então,
Ali ele falou, é exatamente essa a prova, candidato. Eu sei que a tua prova estava muito boa, mas o senhor cometeu um erro e agora o senhor veio dizer que o senhor se deixou induzir, o senhor está reprovado. Nós não aceitamos quem se deixa induzir. Falei, tá bom, que lição cara. Lição. Pensa, uma vida inteira de estudo e cada um, né? Mas está certo. Vamos lá, nem o corregedor, mas não me engano aqui. Com isso, na última prova, já no terceiro concurso, eu estava assim desesperado, porque eu comecei a olhar as matérias, um amigo perguntando para o outro, eu não conseguia responder nada das provas, das questões. Eu falei, eu vou estudar esse livro, isso. No final do dia eu tinha uma pilha enorme de livros que eu ia ter que ler. Isso já era meia-noite. A prova era 7 horas da manhã no dia seguinte. Meu Deus. Eu olhei aquilo tudo, eu sentei e comecei a chorar. Eram 10 dias, prova todo dia, das 8 ao meio-dia. Aí você passava a tarde esperando para saber se era eliminado ou não. Todo dia era um eliminado, era a última prova. E era prova oral, eu estava na frente de uma banca. Aí veio aquela palavrinha no meu ouvido, você vai ser humilhado. Vão querer saber, você não sabe nada, vão querer saber como é que você chegou até aqui. Vão achar que você colou nessa prova aqui. Quer saber? Não vai não. Começou a vir na minha ideia um negócio de desistir. Falou, se você ficar aqui, eles vão dizer, ele desistiu, ele desanimou, ele não quis. Ele que desprezou o concurso, não foi ele que foi humilhado. E aí onde você vê aquilo que a palavra diz, né? Os que se humilham serão exaltados. Se eu fosse orgulhoso ali naquela hora, e não me permitir ser humilhado lá na frente da banca, eu não iria na prova. Mas deita aí, dorme. Eu deitei no chão assim. Dorme. Amanhã tudo vai ter passado e você não vai precisar mais disso. Só que eu falei, Deus, se o Senhor é comigo, o Senhor que me atende em horas tão difíceis, fala comigo. Aí Deus falou comigo, liga o rádio. Por isso que eu creio muito nesse veículo, né? Eu falei, liga a rádio. Liga o rádio. E eu não usava o rádio, eu usava o equipamento de som para gravar meu estudo, eu ficava ouvindo a noite toda. Eu gravava o que eu estudava de dia e deixava aquilo rodando à noite, memorizando. Eu liguei o rádio. Você que está nos ouvindo, esta é uma transmissão da rádio não sei de onde, e esta é uma música que vai da fulana para o ciclano, do Beltrano para o Teotrano e para o Sérgio. Falei, para mim. E a música que tocou foi aquela Paz, Pegadas na Areia. Duas pegadas na areia. Né? E Deus foi falando comigo, e aí dizendo, aqui, parou, só seguiu um par de pegadas, mas Senhor, o Senhor me abandonou. Era o que eu estava me sentindo. Falei, Deus, o Senhor está me abandonando, está me deixando agora aqui. E aí ele falou, olha, essas pegadas não são tuas. Essas pegadas são minhas. É que nessa hora eu te carreguei. Deus falou, e agora? Você vai deixar eu te carregar ou vai continuar assim, querendo resolver a coisa, achando que é você que define? Falei, Deus, eu não tenho nem como seguir. Eu já ia desistir. Falei, então vem aqui. Sobe no meu braço que eu vou te carregar. Agora, tem uma coisa. Não se esqueça de onde eu estou te tirando. Não se esqueça do lugar de onde eu estou te tirando. Do pó. Você acabou. Eu é que estou te carregando. Não depende do teu conhecimento, do teu entendimento, sabedoria. Eu estou te carregando. Dependência total dele. Você, nessa carreira, vai ter hora que você vai depender de milagre. Vai depender de mim tão somente. Não do que você sabe, do que pode. Vai se render, sim. E a segunda coisa é, nunca mais se dobre diante de um homem. Você está no seu ofício, na sua função, você sabe o que está fazendo. Seja respeitoso com todos, mas você não vai se dobrar nem ao pobre, nem ao rico. Nem ao pobre por ser miserável, se ele estiver errado, e nem ao rico por ser poderoso. Vai fazer a minha vontade. Sim, senhor. Então levanta daí que você já está aprovado. E aí eu continuei dançando. Era 1h da manhã quase, já eu pulando de alegria, eu senti, eu passei. E tinha prova ainda no dia seguinte. E eu passei da posição em que eu estava para as honras do primeiro lugar. Eu fui chamado, eu fui convidado pelos colegas aprovados para ser, era para ser 19 vagas. Tinha 19 vagas, já tinha 11. Já tinham eliminado 8, além... 8 já estava sobrando vaga até. Porque na última prova, até o filho do desembargador foi eliminado. Né? Falei, ali então eu falei, eu nunca mais vou esquecer. E quando eu quis
procurar aquela rádio para agradecer, eu fui na Anatel, fui em todo lugar, falei, olha, aqui, ó, eu marquei a posição no rádio aqui. Falei, eu vou lá nessa rádio aqui agradecer. Eles falaram, olha, então desista, porque nunca houve uma rádio sintonizada nessa faixa. Aqui não tem. Meu Deus. Em lugar nenhum. Não existe faixa, em lugar nenhum no Brasil tem faixa aqui, nessa posição, que é impossível você ter recebido uma transmissão de rádio nessa posição. Enfim. Que experiência, hein, Sérgio? Com Deus, Isso, hein? então, Coisa respondendo linda. já às suas perguntas, né? O que é que me fez vir para o Ministério Público? O que é que me fez abraçar essas causas? Foi isso, um compromisso com Deus, saber que a minha carreira não está na mão de homem nenhum, né? Nunca humilhei uma pessoa, muito menos réu, em que qualquer situação que fosse. Sérgio, Lei Arfushi, o que te levou a isso? O que você conseguiu com isso? Quantas cidades, estados ou até países estão interessados nessa lei? O que é essa lei? O que ela representa? O que te motivou? Antes da Lei Arfushi, veio a necessidade de atender um setor desprezado da nossa sociedade, que é a infância e a juventude. Embora a lei diga que ela é prioridade absoluta, o artigo 4º do ECA diz que o assunto da infância e juventude, tanto como política pública, quanto ação social em toda a ordem, a lei como um todo deve atender com prioridade absoluta. E isso não é verdade, não é o que acontece. Entendi. A infância é rebocada por desgraça. Você vê, por exemplo, a lei Menino... como é o nome? Menino Bernal. Foi uma tragédia que assassinaram uma criança com uma injeção letal e aí criaram uma lei idiota, ridícula, banal, que tratava a criança e adolescente como vítima de violência moral, né? Mas pelo Conselho Tutelar, dando advertência. Eu nunca usei nunca ninguém usou essa lei, mas serviu para eleger a Dilma, promover a Dilma, a Xuxa, naquela época. O próprio Senado se curvou, aprovando em sessão única, uma lei absolutamente... Inócua. Absolutamente. Eu não vou entrar muito, né, porque senão eu me apaixono pela questão, eu entro na... Depois tem ali Henri Borel, né? E cada lei vem por uma ação rebocando a tragédia. Sim, é uma criança que foi destruída, foi morta e foi para a mídia, ou então uma chacina, né? Eu vejo isso é um desprezo. Isso mostra muito claramente, Sérgio, que, na verdade, esse jargão legal, prioridade absoluta, é uma mentira. Nem sequer pela destinação de recursos. Quando eu promotor da infância aqui na capital, eu entrei com várias ações contra o município de Campo Grande, porque não tinha recurso para atender adolescente de Campo Grande. E quando eu ganhei, a gente foi até o Supremo, ganhamos contra o município de Campo Grande, na ocasião o prefeito destinou uma verba inferior à do café do gabinete dele. Você vê até hoje a luta que tem para vagas em creche. Mas não é porque não tem oferta de vaga em creche, não. É porque nós temos uma política que inverte esses valores e, no lugar de priorizar a mãe que trabalha para cuidar do seu filho, ela prioriza em nome da criança. Não, a vaga é da criança. Então, qualquer mãe põe um filho, não é creche mais, eu estou falando para que a gente entenda, né? São os EMEIs, os CEINFs. A mãe quer se livrar do filho, ela fica em casa, fica vadiando, tomando tararé na rua, fazendo mais filho, entupindo creche. Enquanto tem mãe que trabalha, que não tem lugar para pôr, porque não dá, a demanda é muito grande. Não tem, nós vamos parar de hipocrisia. Infelizmente, né, Sérgio, o governo não consegue assistir. Não tem interesse político em assistir. É uma hipocrisia, saber hipócrita o que você tem, porque, não vamos priorizar a criança. Peraí, eu costumo dizer isso nas palestras que eu faço. Quem não sabe o que vai fazer com o filho, não faça filho. Porque, em qualquer circunstância, os pais são responsáveis, a Constituição diz isso, a Bíblia diz isso, quem vai dar conta, os filhos são como flechas atiradas pela mão do valente. Né? Vão dar conta. Eu quero você que está me ouvindo, que você não dá atenção, não cuida do teu filho, fique me ouvindo, viu? Você vai prestar conta para o Deus que você não consegue enganar. A palavra diz lá, né, em Hebreus
4:13, e todos estaremos diante daquele a quem havemos de prestar contas, que vê todas as coisas. E quem fica pondo o filho no mundo e não cuida desse filho, vai pagar por isso. Né? Agora, não tem creche que dê conta. Porque se der creche para quem é mãe que trabalha, que precisa da creche, tudo bem. Agora, não está trabalhando, está vadiando, vai cuidar do seu filho, minha filha. E quando ele vai na creche, deixa para a avó cuidar. A avó já fracassou na criação de filho. E vai fracassar na criação do neto. Quantas vezes aparece mulher chorando, aparecendo no gabinete, dizendo, eu quero devolver essa criança. Quantos anos? 10 anos, geralmente, 9, 10 anos. Bateu na minha cara aqui, fica me ameaçando, porque eu não faço o que ele quer. É só que só fez o que ele queria até agora. A senhora foi avó até agora. Lambeu enquanto devia disciplinar. Corrigir. Disciplinar. Né? Bom, com isso, só respondendo, né, eu gosto muito de todo esse assunto, né, eu tenho um envolvimento pessoal com isso, mas tentando resumir o que é que veio, eu como promotor de Ponta Porã, depois fui para Dourados, em Ponta Porã já tinha larga experiência nesse assunto, questão de drogas, de enfrentamento tanto com o tráfico quanto com o uso. Em Dourados veio um convite do Conselho Estadual para o Ministério Público indicar um representante, e nós éramos 9 promotores, aí o coordenador leu e falou, aí, nós temos aqui um convite para indicar um representante do Ministério Público para ocupar cadeira no Conselho Estadual, para ser conselheiro, membro do Ministério Público. Quem se habilita deu um passo à frente. Eles já tinham combinado, os outros 8 deram um passo atrás. E eu fiquei querendo entender, parabéns, Rafushi, você é o cara. Você muito bom. Eu falei, querendo entender, eu falei, que isso? Não. E aí, como era unânime, né? Eu falei, ó, fazer o quê, né? Vamos nessa. E aí, então, isso foi no ano 2000. Eu comecei a fazer parte do conselho e trabalhando infância e drogas, que é coisas que... Né, se somam, são 2 problemas críticos, graves. E eu comecei a ver aquele adolescente aparecendo no meu gabinete, já representado, né, e eu falando, não está certo isso aqui, a gente tem que começar algo antes. E em Ponta Porã eu comecei um trabalho de escolas, de coletar dados, informações, e o que os professores precisavam. Eu levantei 10 prioridades urgentes, transformei isso num inquérito civil público, e fui tentando resolver cada um deles. E vi que era preciso estar lá dentro da escola, era preciso ter ordem. E isso orientado pelos próprios educadores, professores, gestores de escola. Ou seja, uma porção multidisciplinar da pedagogia fazendo orientação mais específica. Começamos, né? com os registros, porque as escolas, quando a mãe aparecia, aqui meu filho para matricular. Cadê o registro de nascimento? Não tem, não, senhora, então vai embora. Quando só tiver o registro, só volta. Eu falei, não pode ser isso. Se a mãe traz um filho para estudar, você faz uma matrícula precária aqui e eu mando direto para o cartório para fazer o registro dessa criança. Eu não posso perder essa mãe. Na ocasião, foi em 1997. Nós registramos 3.000 adolescentes e crianças que estavam sem registro na fronteira. 3.000 Você já pensou, Samir? pessoas. Isso foi parar na rede nacional, etc. E de lá para cá, então, eu percebi que a escola era o lugar onde eu ia poder trabalhar tudo. Contenda, criminalidade, uso de drogas. O lar. O lar é a trincheira onde não tem governo que se meta. Se você quiser, você põe as normas dentro da sua casa, você faz como quer, e é por isso que vai dar conta. Quem vai prestar conta num lar é pai e mãe do que tem. Porque eu observei o seguinte, não tem lei que se meta dentro da tua casa quando você quer fazer o que é certo. E eu vejo uma geração acovardada de pais que ficam com medo do conselho tutelar, com medo de promotor, medo de juiz. Meu irmão, peraí, entre o que acontece entre mim e meu filho aqui, ninguém vai se meter, não. Só que eu preciso amar meu filho e dar a ele a direção para que ele seja meu aliado. Porque tem filhos que se tornam divisores de pai, e a Bíblia diz lá, a última palavra do Velho Testamento é maldição, quando o coração de um pai não se converte ao filho e do filho ao pai. Então, a Lei Arfushi, ela nasceu de uma experiência em escolas. Começou em Glória Dourados, depois foi mais forte em Ponta Porã, e quando eu vim para Campo Grande, eu passei pela família, pela promotoria de família, e fui para o júri. E fiz centenas de júris. E comecei a observar que cada vez a idade do réu diminuía, era de 30 para 20, e era guri de 18, 19 anos,
matando. Crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida. E quem morria era guri de 12, 13 anos. Eu comecei a me deprimir com aquilo. E aí eu cheguei em casa um dia e meu filho falou, perdeu o júri. Perder quer dizer, você queria condenar o cara porque matou conseguiu. e ele absolveu? Não, pegou 19 anos. Ué, pra que essa cara? Foi porque era um guri de 18 anos que eu estou mandando para cadeia por 19 anos e o outro tinha de 12 anos e morreu. Foi, mas o júri não mexe crime contra a vida? É. Doloso? É. Ué, você é promotor quando tem a morte? É. Ô pai, você tem que chegar antes da bala. Isso assim foi Deus falando comigo, sabe? Cara. Chega antes da bala. Isso é o quê? Prevenção. Eu estou escrevendo um livro chamado Chegando Antes da Bala. Se alguém for, fica aí registrado para ninguém ser plagiador. E esse Chegando Antes da Bala me fez sair da promotoria do júri e ir para a infância, aqui em Campo Grande. E lá na 27ª, então, eu comecei a trazer de volta aquele programa de Ponta Porã. O engraçado é que, como você disse, é lei em pelo menos 80% dos municípios de Mato Grosso do Sul, é lei em Campo Grande, é lei no estado de Campo Grande, está tramitando em Brasília, no Congresso Nacional, na CCJ, projeto 2410/2019, está lá com a Carol Detoni, já para ser marcado. A senadora Damares quer ainda ampliar para criar o PROCEV como lei nacional. Que coisa linda, hein, Arfushi? Né? Isso está tramitando, está sendo trabalhado. Eu não sei mais em quantos municípios tem, em outros estados. Em Rondônia é lei estadual, é lei em várias cidades lá do Rondônia, Minas Gerais, enfim. Só que, infelizmente, alguns pegaram a cópia da lei e foram tentar aprovar sem esclarecer. E foi mal esclarecido, mal interpretado, como se fosse uma lei elitista. Não é, pelo contrário. O que ela diz? O que essa lei faz? Ela põe a responsabilidade. Porque o ECA cometeu um erro grande. Ela deu autoridade com o protagonismo infanto-juvenil sem dar responsabilidade. Eu ministrei, Arfushi, durante 10 anos eu presidi a comissão OAB Vai à Escola e eu cheguei em um semestre fazer palestra para 3.800 alunos. Pois é, a OAB é muito parceira nossa, viu? Eu, essa semana retrasada, tive palestra numa MEI aqui em Campo Grande para pais e mães. E o que a gente observa do ECA? Se fala muito no direito da criança e do adolescente, entendeu? Mas não se fala nos deveres. Então, nós precisamos conscientizar, porque eu não sei se é o 1643 do Código Civil que diz que os filhos devem obediência aos pais. 1634. 1634. Então, e que também os filhos têm que participar na casa dos trabalhos domésticos de menor potencial. Quer dizer, isso é lei. Então, se fala muito dos direitos, mas não se fala das responsabilidades, dos deveres. Isso é mídia. Isso é política pública desviada. Então, eu, quando fiz essas palestras e faço até hoje, eu sempre deixo consignado que o equilíbrio da vida, ele é sustentado por 2 pilares, o pilar do direito e o pilar do dever, e o meu direito termina onde começa o teu, e onde começa o teu se inicia para mim um dever. Então a gente tem que deixar isso claro. A criança tem direito à educação, ela tem direito à educação, mas ela tem o dever de se pautar no ambiente da educação e cumprir suas responsabilidades. Já dizia, Justiniano dizia, acho que século IV, que a coexistência das liberdades precisam ser harmônicas. Então, é isso que você acabou de dizer. A minha liberdade termina onde a sua começa. Isso. Né? E o que nós percebemos, eu tentei fazer uma releitura do ECA, é isso que a lei Arfushi faz. A releitura do ECA. Por quê? Desde a sua publicação em agosto de 1990, ela vem com essa ideia de protagonismo infanto-juvenil. O primeiro artigo é o princípio da proteção integral e sequestraram a ideologia do ECA para passar a mão na cabeça de qualquer guri a qualquer custo. Eles estão certo ou errado. Eles têm que ser protegidos desse ambiente. Sim, isso é Piaget. Eles herdaram contaminações já equivocadas, como Paulo Freire, sistemas equivocados, desviados, falsos,
né, de orientação. É preciso que a criança aprenda primeiro. Ela não pode decidir as coisas, ela não tem maturidade para isso. Não é? Agora, eu tentei resgatar aquilo que a lei traz ainda de obrigação para a infância e juventude, para mostrar que não. O artigo 6º do ECA, ele diz que o tripé que sustenta a própria lei do ECA são 3. Fim social, bem comum e direitos e deveres da adolescência. Direitos e deveres coletivos e individuais. Então, peraí, se ele está dizendo que é bem comum, o guri que está quebrando a sala de aula, xingando o professor, que bem comum tem nisso? Que ele está violando o direito individual do colega, que não está tendo aula, e do coletivo. Sim. Ele duplamente, um adolescente, uma criança rebelde dentro da sala de aula, ele viola duplamente o direito individual de alguém ter aula. Todos ao redor. E todos ao redor. E o sistema total, isso está pondo em falência. O Brasil é uma vergonha mundial. Paulo Freire jogou Brasil na vala do esgoto, com o seu concretismo, com suas orientações. E o que é pior, essa pseudo-proteção. Né? Então, a criança tem todo direito. Que direito tem? Mentira. Primeiro que não tem investimento adequado. As primeiras verbas que o governo federal cortou foi destinado à educação e à segurança. Você não vê atendimento suficiente. Mas você tem que entender que cortou as verbas da educação, mas fez um projeto ali de uma festa no Rio de Janeiro, gastou só 33 milhões, né, Arfushi? Então, dá para ver nitidamente, sabe? São as prioridades, né, de um governo. E veja que, antes de tudo, então, nós estamos contaminados a uma visão ideológica maligna, nefasta, que já se demonstrou ineficiente, imprópria e mal intencionada, na verdade. Sim. Você vê pelos resultados. Sim. Não é? O Brasil, na situação em que infelizmente, Arfushi. Há 30 anos atrás, o Brasil e a Coreia do Sul estavam equiparadas em educação, entre os níveis melhores que nós tínhamos. Hoje o Brasil está entre os últimos e a Coreia do Sul está lá entre os primeiros. Não é? Nós estamos perdendo os nossos melhores profissionais para fora do Brasil, indo... Né? Quando alguém vai do Brasil para fora, vai ser para limpar a casa dos outros, não é para inovação tecnológica nenhuma. Agora, o que é que a gente procurou resgatar? O básico, o mínimo, pela lei Arfushi, que não é lei Arfushi, é lei Paz na escola, né? Rejeitaram, né, o Pedro Kemp, rejeitou o nome e disse que para ele aprovar ele tinha que mudar o nome. Eu agradeço ao deputado Pedro Kemp, porque... Meu amigo. Ao colocar... Não, ele foi usado por Deus. Porque o deputado Lídio, que é o autor da lei, queria pôr o nome Lei Arfushi, porque o Kemp queria pôr o nome dele na lei. Mas peraí, isso aqui eu vi o trabalho do Arfushi aqui, é Lei Arfushi, nem me consultou. Nada, não me perguntou. Essa aqui é Lei Arfushi. Foi, pois se pôs esse nome aí, eu não aceito. Eu tenho um projeto substitutivo, se aprovar, eu quero o meu nome na lei. Tá bom? Derrubaram, destruíram o projeto substitutivo do Kemp, que nada mais era um plágio do que eu tinha. E o que você quer então, Kemp? Não, para eu aprovar, eu quero que mude esse nome. Como é o nome? Paz na Escola. Paz na Escola. O Arfushi, eu vou mudar o nome dele. Eu falo assim, meu irmão, você fica à vontade. Que funcione. O programa funcione. Aprovou por unanimidade. Depois de 3 anos do PT segurar lá na gaveta, lá para não aprovar. Tanto que a lei de Campo Grande aqui do município é de 2015 e a lei do Estado é de 2018. Só que aí ficou aprovado a Paz na Escola. E a imprensa punha entre parênteses, ex-Lei Arfushi. Eu achei bom, eu agradeço ao deputado Kemp, porque quando eu termino a minha palestra, eu falo, olha, esse aqui é um projeto derivado da lei Paz na Escola. E em homenagem, então, a esse nome, eu quero que você me responda, quem é o príncipe da paz? Jesus. Sempre vai ter alguém para falar. Fala, não estou... Fala mais alto que eu não estou escutando. Jesus. O que é? Jesus. Quantos concordam que Jesus é o príncipe da paz? Diga sim aqui. Sim. Contrários? Não há. Põe aí na ata. Põe na ata. Jesus é o príncipe da paz. Essa escola reconhece Jesus como príncipe da paz, o senhor dessa lei. Vamos cumprir. Enfim, ele procura trazer, então, cada um no seu papel. Quem se vier a Justiça Federal que não venha, se vier quem quer que seja aqui bater aí na porta e falar, eu quero falar com o responsável do resgate aqui. Ele vai ter que falar com quem? Samir. O senhor é o responsável? Sim, senhor. Muito bem.
Então, quem é a pessoa que influencia, que direciona, que administra, que dá a diretriz? É quem responde. Isso é uma lei comum. Na escola, nós invertemos esses papéis em nome de uma pseudoproteção. Eu estou protegendo a infância. Tá coisa nenhuma. Você está trazendo caos. Quando você põe uma criança falando mais alto que o professor, quando você põe um adolescente resolver o que tem na escola, decide se ele vai de uniforme ou não vai, se usa boné, se usa celular, se não usa. Peraí. Quem que responde aqui dentro dessa escola? O diretor. É ele quem decide. Quem responde em todas as escolas é o secretário de educação, é ele quem vai dar a diretriz. Agora, dentro da sala de aula, quem que responde? Se acontecer alguma situação dentro da escola, dentro da sala, quem que responde? É o professor? Ora, o professor tem que ter controle da sala. Exatamente. Então entra quem lhe manda, sai quem lhe anda, eu quero ir no banheiro. Não vai, espera que eu vou. E acabou. Não é? E dentro de casa? Se for lá na sua casa, pegou fogo, aconteceu alguma coisa, teve uma gritaria lá, sei lá, bateu na porta. Quem vai falar com quem? Quero falar com a criança da casa. Quem que é? Não. Vai falar quem é o responsável. É pai ou mãe ou avó, quem tiver. E justamente, né, Arfushi, você está falando de algo, quando você falou aí, eu fiquei aqui imaginando, a releitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é? É você entender que quando a legislação da criança e do adolescente consigna dentro dela uma proteção, é justamente essa proteção você deve estabelecer limites nas ações da criança e do adolescente, porque ela não responde por suas ações. Então você não pode dar um carro para um menino de 15 anos dirigir numa rodovia, porque se ele causar um dano, ele não vai responder. Então a proteção não é no sentido de abrir a guarda e deixar ele fazer o que ele quer e proteger. Não, é justamente entregar limites a ele para que ele não avance e cause danos. Agora, a gente entende, Arfushi, que existe uma ideologia comunista, uma ideologia satânica, diabólica, implementada, infelizmente, por estruturas de governo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, uma ideologia diabólica que quer trazer uma libertinagem e não uma liberdade. Exato. E aí, porque o caos, ele é melhor para você cometer corrupção. Instale-se o caos e daí você administra como quer. Então, realmente, a realidade é essa mesmo. E essa releitura, eu estou lendo aqui a Lei Arfushi, a releitura dela é muito interessante. Né? Inclusive, você cita, aqui eu estou lendo aqui a legislação que foi promulgada aqui em 2016, em dezembro de 2016, pelo município de Eldorado, Lei 1129 de 2016, e você, inclusive, cita o artigo 1634 do Código Civil, dos incisos aqui na lei, sobre aquilo que eu mencionei, de que a criança ela tem o dever de obediência aos pais e ela tem que se responsabilizar por serviços de menor potencial ofensivo dentro de casa. Perfeito. Né? Está aqui na lei. Eu tenho aqui a relação de algumas leis que foram, nas cidades que foram. Qual é a cidade que você falou? Eldorado. Eldorado. Lei Municipal número 1129 de 2016. Bom, sim, e já é lei no estado do Piauí, da Bahia, na Alerj, foi interessante. Até o governador me convidou, almocei com ele lá no Palácio da Guanabara. E aqui em Campo Grande, quando saiu no Fantástico, mataram um menino na frente de uma escola ali no Nova Lima, e o diretor começou, também teve alguma iniciativa e somou com o que a gente vinha fazendo. Logo que eu assumi a promotoria, e ali se tornou uma escola modelo, porque foi quem abraçou de pleno, né, o programa. O professor Valson, grande amigo meu, quero transmitir um abraço para ele, excelente diretor de escola. Nós aplicamos e a escola dele se tornou uma referência, onde havia até morte, ganhou o prêmio internacional, aplicando na íntegra, né, o que se tornou o PROSEV, né, o Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e Violência Escolar. Ele vai muito além, vai muito acima. Então, a lei começou aqui no município de
Campo Grande, né, com o então vereador Herculano Borges, que hoje voltou até onde estávamos conversando. Estávamos juntos lá na inauguração da nossa aula da Escola de Formação e Capacitação. E aí, como é que vai lá o processo? Falei, tem mais coisa nova aí, vamos fazer. Vamos. Que top. Né? E então Campo Grande se tornou uma referência, foi a nível nacional, e com o Fantástico, claro, como eu disse, né, a infância funciona pelas desgraças midiáticas, né? Então, um caso que se torna relevante, todo dia estão estuprando, matando, rachando guri no meio aí, não é? Vilipendiando criança, e não aparece, ninguém faz nada, né? Agora, quando vai para a mídia, pronto, aí aparece sempre um herói, alguém que quer tomar lá o protagonismo disso também, e a gente tem essas leis, inclusive a última, que faz o pacto pela infância, não é? Tentando equiparar e trazer os benefícios que a Lei Maria da Penha já conquistou para a infância e a juventude. Perceba que não é prioridade, a prioridade então é a violência doméstica. A mulher que já avançou demais, mas a criança precisa de arremedo da Lei Maria da Penha para ter sequer uma delegacia com maior aparato que aqui já tem das DEAG. E meus cumprimentos aqui, né, aos nossos delegados da DEAG, sempre foram que fazem um trabalho excelente. Eu acompanhei já como advogado clientes ali naquela delegacia. Sérgio, eu fiquei impactado com o nível de inteligência da polícia. A maneira como a delegada, como os escrivães, como os policiais atendem e fazem o questionamento, as perguntas, conduzem o inquérito de uma maneira extremamente inteligente. Né? Então, parabéns mesmo a esses delegados e delegadas. Isso aí fez realmente uma parceria muito importante do Ministério Público e nós trabalhamos avançando dentro dessa questão. Só que, naquela ocasião, um colega do Ministério Público do Trabalho resolveu também pegar carona e, juntamente com um segmento que procura, dentro da sua capacidade de compreensão, que é trazer também seu sistema de proteção, montaram um grupo e falaram: você viria aqui fazer uma palestra sobre o seu programa, sobre esse programa? Sim, fui. Chegando lá, era uma armadilha. Eu passei o vídeo, ele falou: olha, eu acho que já está bom, não está, pessoal? Esse procurador do trabalho instaurou um inquérito para apurar a violação do meu dever funcional, dizendo que o senhor está fazendo impõe à criança trabalho forçado, impõe à criança trabalho escravo, e isso viola as normas internacionais, inclusive o decreto das piores formas de trabalho. Eu falei: olha, se essa é a tua ótica, então eu tenho um trabalho para o senhor que o senhor não está cumprindo, né? Eu sou promotor da infância, eu faço audiências de atos infracionais e todo dia eu faço audiência com um adolescente que está a serviço do crime organizado, a serviço de preso, e a gente sabe quem é o preso, quem é dentro da cadeia que está governando 40, 50 guri vendendo biqueirinha lá de droga, estão se prostituindo, estão roubando. Isso está nas piores formas de trabalho. O decreto que trata sobre as piores formas de trabalho fala que proíbe trabalho ilícito para criança, né? Não limpar uma parede que ele sujou, que aliás não é trabalho, o senhor deveria estudar o que é trabalho. Esse procurador, acho que ele foi até afastado depois. Sim. Foi afastado por corrupção. Provavelmente. Eu sei quem é, você está falando, eu acompanhei isso. O fato é que ele chegou a intimidar uma professora numa escola, querendo prova lá com um policial federal. Exatamente. E ele instaurou um procedimento lá no CNMP, pedindo a minha exoneração pelo Ministério do Trabalho, uma reclamação lá em Brasília, dizendo: esse promotor está violando as normas do trabalho, trabalho infantil, e juntou a prova lá, o vídeo do Fantástico como prova. Daí tá. E foi no meu gabinete para me inquirir ainda. Eu falei: pois não, pode fazer. Aí eu fui ver: o senhor está escrevendo isso aqui, não é verdade, não foi isso que eu escrevi, e corrigiu o que tinha, mas ele instaurou uma reclamação contra mim, lá no Conselho Nacional do Ministério Público. CNMP. No CNMP. Só que, no lugar de eu ser punido, o CNMP arquivou, em 2014, arquivou a reclamação e, ao contrário, disse que o promotor aqui, ao invés de reclamado,
merece elogios e recomendo a inserção nos regimentos escolares dessas normas inovadoras, né? Então, isso se tornou uma recomendação oficial do Conselho Nacional do Ministério Público. Aí já ninguém aguentava o Arfushi, calcula depois disso. Aí pronto. Eu só comecei a oficiar esses municípios todos, eu mandava ofício para o prefeito. Senhor prefeito, o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda inserir nos seus regimentos escolares essas normas aqui. E o senhor tem algum? Não tenho. Aí foi aqui no município. Aí foi quando o Herculano falou, quer saber? No lugar de só colocar isso no regimento escolar, vamos fazer lei. E rapidinho foi aprovada a lei aqui. O Herculano? O Herculano Borges, quando vereador em 2015, conseguiu inserir aqui. Aí, em 2018, foi para o Estado, o Lídio também falou, vamos fazer no Estado. Né? Só que eles seguraram, essa bancada segurou 3 anos, mas aí em 2018 foi aprovado. Enquanto isso foi aprovado, para você ter uma ideia, a lei lá de Rondonópolis, eu não sei se eu tenho aqui, lá foi em 2018, lei 4.360, lá de Rondonópolis, Assembleia Legislativa de Rondonópolis, né? Rolim de Moura, foi em 2015, lei 3.074, foi a primeira que foi aprovada no estado de Rondônia, e em outros estados, teve São Paulo, vários municípios, Fortaleza, né? No Rio de Janeiro, chegou aí para a Alerj, foi quando o governador me chamou, e foi num almoço, numa mesa de 250 anos lá do Palácio Guanabara. Que top. Ele, um secretário de planejamento, ele falou, olha, enquanto a gente almoça, vai falando para mim aí do seu projeto. E eu fui conversando. E aí eu levei um dossiê já impresso e eu dei para o governador, ele entregou para o secretário de planejamento dele. Quando ele entrou nesse documento, dessa decisão do CNMP, arquivando a reclamação contra mim e dizendo que era para inserir nos regimentos escolares, ele falou, governador, aqui o CNMP mandou pôr na escola, inserir nos regimentos escolares. Que bom. Não, o senhor não entende. O Corregedor Nacional é o Tramujas. Tramujas é o cara mais sério que eu conheço. Ele foi meu colega de arma na infantaria. E ele hoje é procurador de justiça, e lá do Conselho Nacional do Ministério Público, e ele é que julgou esse caso. Ele disse que é para pôr no regimento escolar. Doutor, eu não quero... Esse governador não precisa ler mais nada, não. O Tramujas é um técnico, ele conhece muito, ó. E depois aprovou. Né? Então, só que lá na Alerj, segurou até agora esse projeto. Não foi aprovado no Rio de Janeiro ainda. Entendi. Enfim, existe um conflito nesse caso, nessa situação. Eu estive, quando o Temer era presidente do Brasil, o Soares, Rosales Soares, ele foi secretário de Educação também do governo do Estado de São Paulo. Ele era ministro da Educação do governo Temer. Me levou a Brasília, falei com toda aquela equipe, vamos fazer isso no MEC. Mas o Conselho Nacional de Educação segurou. Eles fazem isso, eles sentam em cima e travam. Aqui, né, em Campo Grande, nós estamos com esse projeto andando nas escolas, só no município. O Estado, primeira coisa que eu fiz, uma visita que eu fiz ao nosso governador, Eduardo Riedel, junto com o secretário de Educação, ali, eu levei o programa e falei assim, olha, governador, isso é um projeto nosso aqui no Estado, é lei no nosso Estado. Eu quero que o senhor abra as portas das escolas estaduais para que a gente dê sequência, porque a juventude, os adolescentes são... Pergunta para qualquer pai que você tem, eu tenho os vídeos. Até hoje eu encontro gente na rua, sabe, falando para mim, ó, foi aquilo lá que o senhor falou na escola lá que deu certo. Aqui, quem foi? A Sheila, do Jaboque. Foi? Ela estava aí, né? Quem é do Jaboque que estava com a gente aqui? É a Sheila. A Sheila. Sim. Claro. Ela falou, olha, eu vi uma palestra sua, tal dia, assim, assim, assado, isso foi muito bom, foi muito útil. Nós temos que parar, então, sabe, de colocar questões ideológicas na frente da vida. Que a gente quebra o pau, briga lá nas nossas ideias, no campo de ideia, mas não deixa isso afetar a vida. A realidade, a vida, né? Veja o que nós enfrentamos, não é? Quando, da Resolução 3, lá da Senapred, né? Não sei,
foi Até extinto. eu queria falar com você um pouquinho sobre esse assunto. Eu acompanho isso porque eu sou conselheiro jurídico, né, da Confederação Nacional aí de Comunidades Terapêuticas, da Confenac. Né? E quando tiver o convite também da nossa federação aqui, farei com honra. Né? Agora, você percebe, como é que você vai pôr 4.000 adolescentes na rua? Olha, o que eu vi, a questão de um mês atrás, entraram numa das comunidades terapêuticas vizinhas aqui, cadeirante, dependendo, usuário, ex-usuário, em recuperação, cadeirante com um saco de roupa de preto na mão, no colo, empurrando a cadeira de roda aqui, sem asfalto. Sim. Meu irmão, isso é desumano. Isso é animal, isso é absurdo, isso é estúpido. E por que interferiram lá? Ah, porque tinha adolescente. Ah, mas tem irregularidade. Saneie as irregularidades. Faça uma intervenção, mas mantenha o interno. Se é isso que está tendo corrupção, está tendo desvio, a partir de hoje nós é que vamos gerir isso aqui. Mas mantenha as vidas lá, põe na rua. Como agora, em maio, né, revogaram a resolução 3. pessoas lá. Cadê? Pois é. Teve colega meu, eu falei isso para a Sheila, eu falei que quando eu estava ainda como promotor, o colega veio falar, olha, eu vou interditar o Jaboque. Eu falei, se você fizer isso, eu vou dar o endereço da tua casa, vão ter 70 homens na porta da tua casa, que você vai dar o que o Jaboque dá, pelo menos. Uma alimentação quentinha, fresca do dia, e na sua calçada. Não tem problema, lá no Jaboque eles têm lugar para dormir. Porque você está interditando, você está sendo irresponsável, eu falei para esse colega. Você está entrando numa área que você não conhece. Vai dormir lá uma noite só para você ver, e primeiro vai onde eles dormiam e o que eles comiam, para você ver a diferença. Só que nós sabemos que tem muitas comunidades também que acabam violando um pouquinho, sabe, Sérgio? Não, leis, violar maus tratos, mas isso existe é o que eu também. estou dizendo. Não. Identifica e não vai punir o acudido. A pessoa na ponta, sim. Não, quando você interdita uma coisa dessa, você não está punindo a instituição. O mau administrador. Você está punindo... Eu sei do que você está falando, porque eu, quando era presidente do Conselho Antidrogas, eu pegava carros do tráfico e entregava para comunidades para atender. E tinha gente que foi traficar lá na Bolívia, foi levar o carro do Conselho, cedido, em cautela, foi trocar por droga na Bolívia. Então eu sei que tem, e era dirigente de comunidade terapêutica. Sim. Então, gente que presta e que não presta, tem em todo lugar. Todo lugar. Agora, o que eu faço, poder público? Eu investigo e, peraí, essa comunidade aqui está violando os direitos das pessoas, está usando dinheiro... O que o Estado pode fazer para ajudar... Isso. Mas usa aquele espaço, interdita, coloca alguém que, então, essa administração não presta, remove e interdita, mas mantém o acolhido ali dentro. Sim. Faz, então, dá o exemplo, mostra, coloca alguém que seja leal ao sistema. Eu acho que a resolução 3 de 2020, né, trazia essa regulamentação com recursos. Porque quem é que coopera, quem é que ajuda, quem é que põe, é o privado, é o terceiro setor, é a igreja, são contribuintes. O governo, que isso é um problema, deveria ser arcado pelo sistema. Já que eu quero dar dinheiro para artista, ficar pelado na frente de criança, né, eu cuido desse que está indo na rua, é mais digno. E aí você põe 4.000, quase 4.000 adolescentes no Brasil na rua, e o que me assusta é ver que uma função essencial da justiça, chamada Defensoria Pública, é quem foi o responsável. Doutor Sérgio, eu te conheço já há muitos anos, a gente é amigo já faz muito tempo. Você já ministrou muitos retiros dentro do esquadrão, e você tem sido, né, um canal de bênção muito grande para o Esquadrão da Vida. Por que eu estou citando isso? Porque há 25 anos que nós fazemos esse trabalho do Esquadrão da Vida. Esse ano fizemos 25 anos, você até esteve aqui conosco. Só que há muitos anos atrás, nós trabalhávamos tanto com adultos, como nós tínhamos também menores aqui dentro. Graças ao seu trabalho com o promotor da criança e adolescente, né? Eu me lembro que muitas famílias me procuravam com um adolescente, um uso de droga, e a gente não poderia internar essas pessoas, eu encaminhava até o fora, até procurar, eu falava, procura o doutor Sérgio Harfucci, ele vai encaminhar. E você vai lá, dava
a autorização para que eles pudessem vir no esquadrão. E aqui nós tínhamos uma Muitos. ala aqui dentro do esquadrão que nós atendíamos os menores. Foram recuperados muitos, né, pastor? Muito. Nós sabemos que, logicamente, você tem que ter um espaço para menores, espaço para maior, mas por não ter, né, na época, esse espaço, o esquadrão da vida acolhia os adultos e os menores, mas tudo dentro de uma norma, banho separado, quarto separado, o almoço deles, a refeição, tudo era separado no trabalho. E nós atendemos muitos adolescentes que foi encaminhado por vocês. Hoje eu vejo adolescentes que na época tinham 13, 14 anos, hoje são pais e constituíram família. Às vezes eu encontro o pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não, eu passei pelo esquadrão, eu era adolescente, tá? Hoje eu tenho aqui, ó, aqui é minha esposa, meus filhos, tudo mais. Então é muito gratificante. E de repente, eu já vi também, doutor Sérgio, uma vez, eu me lembro doutor Otônio, um pai sentou na minha frente, eu fazia entrevista, estava o pai e o menino. E de repente o pai conversando assim, o menino assim, respondendo o pai na minha frente. Aí o pai virou para mim e falou, o senhor está vendo? Eu não posso falar nada para ele, sabe o que ele fala? Que ele conhece as leis do adolescente, e ele fala, se eu fizer alguma coisa que ele vai me denunciar, o pai falou. O pai falando, ele diz que vai me denunciar, né? E assim, ele sabe todas as leis. Então, o adolescente sabe as leis dele, sabe da proteção deles, que é o que falou, sabe as leis deles, mas não sabe os deveres deles. Né? Aí eu me lembro que eu estava assim na frente do pai, eu falei, pai, faz de conta que eu não estou aqui. Desce o sarrafo nesse seu filho. Dá uma cintada nele, porque se você não der, eu vou dar. E o menino regalou os olhos e falou, você está me entendendo, filho? Ele é seu pai, você tem que respeitar o teu pai. Eu fui muito duro com aquele menino, e eu falei, o senhor tem que ser mais firme, porque é o seu filho, porque a autoridade está sobre a tua vida, tudo que você falou agora há pouco, Sérgio. A autoridade está sobre o pai, a mãe. Agora, você não pode permitir que o teu filho venha te ameaçar, porque ele sabe das leis. Agora, então, enfim, é o que eu disse do começo, se esse pai, no ventre, fizesse o que a Bíblia diz acerca do seu filho desde o começo, ele não chega com 5, 10 anos de idade e enfrenta um pai assim. Corretamente. Esse pai errou, porque antes desse menino se expressar ou saber falar, esse homem foi pai e teve a oportunidade de formar essa criança. Com certeza ele não formou esse filho no temor da palavra. E aí ele se torna um rebelde. Se você faz o que é certo, não quer dizer que esse filho não vai ser rebelde. Aí mas as chances de errar, né? é muito menor, né? Muito menor. E ainda assim ele se arrepende e volta, né? Então eu vi esses casos todos de desvio de adolescente, de criança rebelde, e começa já desde o começo ali dentro de casa. Eu dei esse exemplo porque assim, isso foi na minha frente, né? E o menino acho que devia ter uns 13, 14 anos, e eu fui muito duro com o pai, com o menino, e falei, você cala a tua boca e respeita onde você está aqui. E aí eu quis mostrar para o pai também que ele tem autoridade. Não é só levar numa comunidade terapêutica e achar que vai tudo resolver, porque ele vai voltar para casa. Então, assim, mas voltando, Sérgio, eu tenho saudade daquela época que a gente podia ajudar. Na verdade, pastor, eu acompanhei isso daí. Você acompanhou, podia eu quero mandar um abraço para Nilce Mota, que está nos ouvindo lá em Recife. Um abraço para você. Eu acompanhei isso aí. Por que o esquadrão parou de... Nilce, foi aí no teu... Na região federal, foi a juíza federal lá de Recife, é que deu uma liminar, dando 90 dias para as comunidades terapêuticas tirarem os adolescentes e entregarem no SUS, lá em Recife. Eu ia falar isso, Sérgio. O que aconteceu? Nós tivemos uma reunião em Três Lagoas. Não sei por que cargas d'água, eu, Samir e o Carlos Thiago. Fomos participar lá. Hoje é coordenador de comunidade terapêutica, assistente social. O Carlos Thiago agora está no Conselho Estadual, está no SEAD, sim. Conselheiro, parabéns, Carlos Thiago. E nós fomos numa reunião em Três Lagoas, rapaz, com o judiciário. E a promotora de Três Lagoas botou uma carga tão grande e mandou tirar todos os adolescentes da comunidade terapêutica. Falou, Samir, a partir de hoje, se você receber um adolescente lá, eu vou botar para quebrar. Olha só, nos convidaram em Três Lagoas para poder abrir um trabalho lá. Nos convidaram, mostramos tudo, vídeo, né? Quando eles vieram aqui fazer a visita para ver como é que funcionava, eles viram os adolescentes, deram um prazo. Para poder encerrar. E a maioria dos adolescentes que o Samir sempre recebeu no Esquadrão da Vida, Sérgio,
foi por ordem judicial, né? Isso ajudava, inclusive, muito no tratamento. Por que ajudava no tratamento? Porque o adolescente, ele tinha aquele temor do poder judiciário. Ele sabia que era uma determinação judicial. Ele sabia que a partir do momento que ele causasse qualquer ofensa a pessoas, ele já estava vinculado a uma determinação. Então isso ajudava emocionalmente, ajudava muito o tratamento. Não só que era encaminhado por você aqui em Campo Grande, mas o interior mandava muito. Rio Brilhante, muitas cidades. Rio Brilhante, né, Samir? É o que mais a gente tinha. ia à praça de Rio Brilhante. A gurizada se encontrava Tinha o juiz tinha lá 3, que amava 4, o esquadrão, 5. mandava muita gente para cá, de várias cidades. E aí o Samir, cara, caiu numa armadilha em Três Lagoas. Chamaram ele para abrir uma comunidade terapêutica. Quando vieram visitar, a promotora deu um prazo e mandou tirar todos os adolescentes. E aí, infelizmente... E hoje no Brasil inteiro, né, Sérgio? A gente sabe que hoje, o Tony, saiu agora que não pode mais ter comunidade terapêutica. Acho que nem a resolução 3 antes mais. você tinha que revogaram a resolução 3. A resolução 3 de 2020, ela autorizou. Agora está revogada. Mas eu até entendo a revogação era inconstitucional. Oi? É inconstitucional. O que o governo federal fez através do CONANDA é inconstitucional. Por quê? Eles não têm como acolher esses adolescentes no SUS e nem em qualquer outro serviço social que se apresente. Não tem. Não há estrutura que se faça. O ideal seria o lar. Cada casa cuidar dos seus filhos. Quando vem a comunidade terapêutica, ela traz, então, um ambiente menos eficiente que o lar, que deveria ser em casa o cuidado desse adolescente, mas que ainda acolhe. Por quê? Por ser uma iniciativa privada, ela é mais ampla. Por isso que o governo deveria trazer. Ele não oferece. Por quê? Porque a ideologia que orienta esse governo é uma ideologia de caos. É uma ideologia de depredação, de uso de droga. E não é só do governo federal. Infelizmente, algumas mentes do Supremo estão também contaminadas com isso. Com uma ideologia pró-uso de droga. Sim. Liberação da droga e tudo mais. E já está provado, né, Arfushi, que os países que liberaram a droga, eles se arrependeram, né? Porque se instalou o caos, se instalou um ambiente de crescimento de suicídio vertiginoso, o ambiente de crimes, de furtos, de roubo, de violência doméstica, todo tipo de mal se instala. A questão, qualquer coisa que tira a sobriedade, que tira o equilíbrio da pessoa, por meio químico ou qualquer outro que seja, é insustentável. Não se permite, não se tolera algo. E o efeito nefasto das drogas é demonstrado. Aonde isso entra, a corrosão social é absurda. Então, só alguém que tem o propósito de corroer a sociedade, de trazer a desgraça e a miséria, só alguém que tem esse propósito sustenta. É que pode algo assim. Sustentar a tese da liberação das drogas. Ou ignorante. Alguém que não se informa bastante, e nós que não tem experiência nisso. Trabalho, Sérgio, a gente recebe ligações quase que diariamente de pais desesperados com filhos de 13, 14, 15, 16, 17 anos no uso abusivo de drogas e não tem. Até eu entendo que as comunidades terapêuticas têm que ter especificamente para maior e de menor. Até eu não sou contra, muito pelo contrário. A gente só trabalhava junto, menores e maiores, porque não tinha... Peraí, antes de tudo, a resolução 3 não tratava com imposição. Quem era acolhido nas comunidades terapêuticas, adolescente, tinha que ele querer e os pais assinarem a responsabilidade. Sim. Então, nunca foi imposto, obrigado nem nada. Quem quiser, vai embora. Não havia nada de compulsório, né? É tudo voluntário. Então, há uma violação da Constituição Federal, artigo 297, quando os pais são responsáveis pelos seus... Eles definem a orientação dos seus filhos, o direcionamento dos seus filhos. O artigo 1634 fala sobre o poder familiar também. A competência. Compete aos pais exigir, ao verbo, que os filhos lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição. Aqui o procurador do Ministério Público também tinha que entrar com ação para anular esse artigo aqui, um pedido de inconstitucionalidade, já que criança não pode trabalhar, né? A gente não fala isso não, por favor, que vai ter um animal que vai querer fazer uma coisa dessa. Porque foi isso que sustentou, lá perante o Conselho Nacional,
a minha iniciativa. Eu falei, peraí, aqui está dizendo que os pais aqui têm a competência. Então, se eu sou, por exemplo, um feirante, meu filho está na escola, vacinado, direitinho, tudo em ordem, e eu quero levar ele comigo um período para aprender a pesar batata e fazer troco eu estou ensinando um ofício para ele, isso é o artigo 3º do ECA. Do ECA. Que a criança e o adolescente têm o direito de toda a formação necessária. É diferente de uma exploração que impede ele de estudar para trabalhar, aí é diferente. Onde você põe a criança o dia inteiro numa lavoura carpindo, por exemplo. Aí não, né? Mas ainda assim, um pai que enfia um filho numa lavoura carpindo, ele está fazendo melhor para o filho do que deixar ele na rua. Sim. Fazendo o que quer, sem escola. Ao talante, né? Dos traficantes. Droga, né? Porque, de qualquer forma, como aconteceu com esse colega lá do Ministério Público do Trabalho, ele disse que era a pior forma de trabalho. Eu falei, não, o senhor está equivocado. A pior forma de trabalho é o que o senhor está tolerando dentro dos presídios. Agora, a partir de hoje, o senhor vai ter que trabalhar. Porque eu comecei a instruir. Toda a audiência que eu fazia com o adolescente, eu perguntava de onde vinha, como é que fazia. E 2, 3, 4 adolescentes, a gente via que era o mesmo cara dentro do presídio. A gente tinha informação, eu coletava aquilo e eu mandava para o Ministério Público do Trabalho, pedindo providências, porque estava aquele cara, tal pessoa assim, aqui, ele está preso, ele está aliciando, dando trabalho ilícito para essas adolescentes. Então você tem que tomar providência. Aí houve uma ação do Ministério Público do Trabalho, porque, por isso que eu estou dizendo, em todo lugar tem quem presta e quem não presta. Então, tinha um sujeito lá dentro do Ministério Público do Trabalho fazendo um desserviço para esse guri. Mas, graças a Deus, tinha também excelente procurador do trabalho que pegou, falou, Arthur, manda para mim aqui. Para começar, esse cara foi destituído da coordenadoria da infância e quem entrou, eu queria até saudar a pessoa, mas eu vou evitar para... Né? Promover uma ação uma ação ordinária contra o preso e, pela primeira vez no Brasil, teve uma sentença condenando um preso por violação das normas do trabalho. Meu Deus oferecimento de trabalho ilícito, a primeira decisão no Brasil. E meteu uma multa, na época, de R$30 mil para o cara pagar. E eu fui falar até em Minas Gerais sobre isso aí. Falou, puxa, essa decisão... O cara já estava preso por tráfico de drogas. E agora ele estava respondendo por uma ação por oferta de trabalho ilícito. Então você percebe que a mesma instituição, o Ministério Público do Trabalho, que teve um elemento mal informado, trazendo... Não foi nem prejuízo, porque graças a esse... Eu quase estou falando o nome dele aqui, porque eu também quero agradecer, porque se ele não tivesse tentado me prejudicar, se ele não tivesse entrado com uma reclamação contra mim... Você não teria a resolução, esse selo. Resolução não. Eu não teria a recomendação do Conselho Nacional. E por conta disso, eu já fui o Procev já foi premiado 3 vezes a nível nacional, disputando com 2.000 outros programas de promotores do Brasil. O Procev foi o mais aprovado. E eu já fui várias vezes no Conselho Nacional do Ministério Público compartilhar com colegas essa experiência exitosa. Então, eu tenho o sonho de ver isso no Brasil, né? Espero que realmente isso ocorra. É útil, não exige recurso nenhum, demanda nenhuma. Isso traz os pais de volta ao controle dos seus filhos nas suas casas e eles respondem também. E isso é para a escola pública e escola privada. A questão é a legislação. A nossa lei municipal diz que é obrigado ao sistema de educação aplicar essa norma. E lá na lei estadual colocou como facultativa, onde mais precisa que é adolescente. Então, se os senhores deputados estaduais estão me ouvindo, nós precisamos reformular a nossa lei estadual para obrigar. O sistema não é a rede de educação. A rede de ensino é pública. O sistema de ensino é público e privado. É para todos. Só que as escolas privadas, elas têm no contrato já que se um aluno quebra alguma coisa na sala de aula, o pai paga. É o 932 do Código Civil.
Aí não tem ele conversa, se protege, não. Então, agora, quem mais está desprezado nisso tudo é o sistema o sistema não, é a rede pública, que vai tolerando tudo. O professor tem medo do adolescente. Porque tem mães nos ouvindo agora, Sérgio, para ter certeza, que está apavorada, desesperada, querendo resolver o problema do filho, que está roubando dentro de casa, está tirando as coisas dentro de casa, está arrebentando com tudo dentro de casa e não tem onde colocar esse adolescente. O que vamos fazer com essa mãe, o que nós vamos fazer com essa família que está totalmente destruída por causa do uso do álcool e droga dentro de casa, é onde o adolescente, ele manda, desmanda dentro de casa, e o que fazer com essas pessoas. Então, isso é muito bom que o poder público, que, conforme você falou, né, o Ministério Público, começasse a olhar para isso também, Sérgio, porque eu confesso que é muito preocupante. Então, tanto hoje essa preocupação dessa mãe que quer internar um filho, e eles ligam e falam, infelizmente nós não temos no nosso estado nenhum local, e ninguém quer abrir comunidade terapêutica para adolescentes por causa da lei ser tão rigorosa, e até mesmo hoje que é até proibida. E outra coisa, até os de maiores hoje, você sabe que está sendo apertado o cerco, porque a intenção é acabar com a comunidade terapêutica. Foi a grande missão do Conselho Federal de Psicologia. O tempo inteiro. Eles foram os grandes protagonistas da lei antimanicomial. Uma lei estúpida que demoliu o sistema de acolhimento hospitalar no Brasil. Infelizmente, né, a reboque de parlamentares que sequer se preocuparam em estudar o assunto. Infelizmente, nós temos esse problema. O nosso parlamento é covarde. Não é? Eu tiro a exceção aqueles parlamentares que lutam, mas eu digo, o resultado final tem sido desastroso no sistema de drogas, tá bom? Não estou nem ampliando, eu estou falando porque nós tivemos, por exemplo, antes a Lei 6368 tratava como crime o porte e o uso de droga, ia para a cadeia. Aí, através do governo Fernando Henrique Cardoso, veio a 10.409, aprovado pelo Congresso Nacional, descarcerizando o uso. Então, desde 2002, nunca mais alguém foi preso por porte e uso. É bom que se diga. Por quê? Porque a Lei 10.409, ela descarcerizou, no lugar de dar cadeia. Esse cara que está preso, ele não é um criminoso, ele é reincidente. Claro, 38% de reincidência. O cara ia para a cadeia, cumpria a pena, voltava para a rua, usava droga, voltava para a cadeia e ficava esse ciclo. Para esvaziar a cadeia, veio a 10.409 e pôs na rua todos os usuários e portadores de drogas. A partir de então, a lei dava, nos artigos 19, 9 opções para o juiz aplicar, inclusive a internação compulsória, no caso para tratamento. No entanto, não era cadeia, era uma internação para tratamento. As comunidades terapêuticas tiveram um grande fluxo de trabalho, isso foi em 2002. Quando foi em 2004, veio a 11.343 e não só manteve a descarcerização, mas ela despenalizou. Continuou crime, o artigo 28 da lei 11.343, que é a lei de drogas. Ela mantém como crime o porte e o uso, mas a pena qual é? Advertência, prestação de serviços e frequência de curso. E o parágrafo 4º ou 6º do artigo 28 diz: se o apenado, condenado, não cumprir, injustificadamente não cumprir a sentença, o juiz ainda aplica multa e admoestação. Admoestação e advertência não tem efeito prático diferente. Não. A multa é ineficiente, porque essa multa, ela, pelo artigo 51, ela vai se transformar em dívida ativa e prescreve em 2 anos. Então foi uma forma de despenalizar, mas é crime. Até que o Supremo veio recentemente, agora, e diz que o artigo 28 é inconstitucional, tolerando o uso, tirando. E agora o Congresso está correndo atrás para ver o que vai fazer, e estão tentando para conter o consumo, que explodiu agora, né? Infelizmente, você passa com o seu filho numa praça
e aquele fedor de maconha, com um grupinho fumando lá, você não pode falar mais nada. Eu ia falar disso, Arfushi. Em Coxim, por exemplo, a gente tem ido muito lá, temos uma igreja lá, e o pastor Betinho, que coordena a igreja lá, estava comentando que quando ele foi usuário de droga, era muito comum você ver no ambiente da cidade grupinhos de meninos ali, de 16, 18 anos, 8, 10 meninos ali fumando maconha. E agora é muito comum, e eu vi lá, ele me mostrou, você vê grupos de meninos fumando maconha com 10 a 14 anos. Então o que acontece? A polícia não chega perto, Arfushi. Sabe por quê? Eles prendem um menino desse, põem ali no camburão e o menino se bate no camburão. Ele faz uma autolesão. E ele chega na delegacia com a cabeça sangrando. Rapaz, o policial sofre ação penal, sofre processo administrativo. Então eles não chegam perto. Por quê? Porque quando eles pegam um menino desse e apreendem, leva ali para o juiz ou para a delegacia, com 15 minutos ele está na rua. Sim. Então a polícia não chega perto. E a idade, como o pastor Samir estava falando agora, caiu. Agora você vê grupos de crianças de 10 a 14 anos ali, adolescentes e crianças do mesmo grupo. É por isso que a redução da idade penal, que é outro tema também, não resolve. Não adianta você reduzir a maioridade penal para quanto? Para 14? Daqui a pouco eu vou reduzir para 10. Tem guri de 10. Não, eu tenho o guri de 12 anos, matou 3. Ah, ele é adolescente. Ele mata desde os 10. Como que você começou? O primeiro que eu matei eu tinha 10 anos. Meu Deus, cara. Mas você não sente? Não, o primeiro foi mais difícil. Eu demorei mais um pouco, mas depois 11 eu matei outro e agora com 12 tava... Mas o que você fala? Eu corto na bala. Entrou no meu caminho, eu corto na bala. Mas você não tem medo de preso? Que preso? Você vai ver, tá na viatura, sendo levado. Então, daqui a pouco eu estou aqui. Quer dizer, nós vivemos... o que eu queria trazer aqui, o nosso sistema legislativo, né, ele tem mostrado a decadência dessa tolerância com as drogas. Da 63, 68, que era mais rígido, era cadeia para quem usava, você tinha lá 38% de reincidência, sem falar os outros presos, né? Você tinha um problema social, a droga sempre foi, né? Só que quando veio a 10.409, em 2002, nós passamos a ter uma, como eu vou dizer, ele se tornou já sistêmico, né? Você teria lá uma contaminação mais ampla. Me acha a palavra antes de pandemia. Tem uma palavra que eu esqueço agora, né? Ampliou. Quando você liberou, piorou o número de consumidores, né? Quando você veio para 11.343, que você despenalizou, até foi divulgado que não era mais crime, sim, é crime, mas ainda a pena... que a pena é uma advertência. Uma advertência, né? Eu acompanhei isso tudo, os fóruns nacionais que se faziam de drogas, é tudo coletando informações para demolir esse sistema de internação. Sobrou, então, a internação, por lei, a internação compulsória, né? Ou até a internação, como chamado voluntária, quando a família interdita o sujeito e traz. Só que com a destruição das vagas, das instituições que acolhiam, a demanda se tornou muito grande. Aqui em Campo Grande mesmo, isso, quando eu era promotor da infância, eu tinha uma agenda de 250 adolescentes, alguns acorrentados em casa, por causa disso, por causa do crack. Que a mãe não conseguia, na rua ele ia se matar, ia acabar morrendo, então ela queria uma vaga. Deu tentando vagas na internação, com, claro, a demanda da mãe. E eu não tinha vaga para isso tudo, né? Comunidades terapêuticas ajudavam um pouco e você via segura morrendo aos poucos, né? Então, isso é nítido, isso é visível, isso é evidente, é científico. E eu lembro que o Conselho Federal de Psicologia fazia um trabalho intenso, inclusive eles fizeram um levantamento nacional fraudulento, porque aqui eles vieram falar contra o Esquadrão da Vida. Isso é uma matéria. Né?
fraudulenta, E mentirosa. eu conhecendo, eu falei, peraí, eu estou aqui, eu estou acompanhando, isso é mentira. Até as fotos que eles puseram, pastor Ottoni, na época. Eu lembro, fizeram uma matéria depreciando as comunidades terapêuticas e colocaram a foto do Esquadrão da Vida. É, por ser a mais conhecida. E aí a gente ia puseram naturalmente Esquadrão. fazer uma notificação criminal, ou, enfim. Aí nós decidimos não potencializar o mal, né? Porque o diabo a gente não pode dar alimento para ele, né? Deixa ele Agora, passar só que fome. isso, sabe, é de uma má intenção, Maldade. né? Ainda que haja por trás disso um ideal ideólogo, sabe, um ideal de liberdade, de dar à pessoa o que é, mas não existe coerência com a realidade. E eu fico me perguntando, então, como é que alguém, eu estou, assim, dando o benefício da dúvida para a pessoa, é como se, peraí, deixa eu entender o lado dela, deixa eu ver, vai ver que tinha um irmão que morreu com as drogas e então ele quer dar liberdade para a pessoa usar, porque, enfim, eu tento não Tenta julgar. achar um fundamento. Eu não vejo a mínima coerência em olhar e ver o efeito nocivo que isso gera para a pessoa e para a sociedade. E aí eu acho resposta lá em 1 Timóteo 4, que diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis, Sim. porque as pessoas seriam amantes de si mesmas e teriam cauterizadas as suas mentes. Teriam as suas mentes, vamos ver se eu acho aqui. 2 Timóteo 3, né? 2 Timóteo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse texto descreve o perfil dessas pessoas. Eu tenho que entender que essas pessoas estão ocupando cargos públicos. Sim. Estão dentro do Ministério Público, estão lá no governo federal, No judiciário, estão no judiciário. no legislativo. Então, pessoas desse perfil, assim, estão em todos os lugares. E elas usando... Por isso a necessidade de se colocar homens e mulheres temente a Deus. E as pessoas acham que nós não temos que ocupar esses espaços. Sabe, Sérgio? Claro que e tem. aí que nós temos que ocupar esses espaços. Mas aí... Porque se a gente não ocupar esses espaços, o inimigo vai tomar Aí esses eu espaços. tento ainda entender essas pessoas, esse perfil aí. Eu tento entender. E aí eu vejo lá em 1 Timóteo 4, no 1, ele diz, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, está tratando do mesmo ambiente... Mesmo ambiente temporal. Temporal, né? Porque aqui também fala que nos últimos dias, nos últimos Isso. tempos. Alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios e pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria mente. Veja que são dois agentes de influência. Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então é um ataque espiritual. Principado, né? Principado, é espiritual. Mas ele diz mais, e pela hipocrisia, aí já não é demônio, é a hipocrisia O coração humano mesmo. dos que falam mentiras, eles sabem que eles são hipócritas, mas é que eles têm cauterizado a própria mente. Então, a cauterização da mente, essas pessoas se entregaram à vilidade, à maldade, ao egocentrismo, à soberba, porque esse é o problema, né? O grande problema do soberbo é o seu convencimento. Ele é convencido que ele é tão narcisista, ele é tão voltado para ele mesmo, que ele não se permite refletir. E é incorrigível. Coração não ensinável. E essas pessoas estão aí, interferindo na vida das outras pessoas. E a gente tem uma fala do Loren Cunningham, que ele estabeleceu as esferas em que a igreja precisa ocupar na sociedade, chama de 7 montes, que ele fala de família, religião, educação, mídia, entretenimento, economia e governo. Homens de bem, a igreja precisa ocupar esses lugares. Sim. Porque senão
os maus estarão ali. Você, ouvinte da Rádio Resgate, olha, normalmente a gente tem feito aqui o nosso encontro com 1h e 10, mas hoje, confesso, a gente já está aí a 1h37, num bate-papo aqui com o Procurador de Justiça do Ministério Público, Sérgio Arfushi, pastor, um homem de Deus, relevante, citou aqui inúmeros vou até estados. Mais, nosso futuro senador. Em nome de Jesus. Profetiza, Samir, que eu vou ligar na terra e estar ligado no céu. E já também vou me comprometer 2026. publicamente com o nome dele. Hoje foi tão impressionante o nosso bate-papo que a gente passou aqui 1h40 praticamente. E eu acredito que o Arfushi não falou nem de 50% que ele teria que falar, porque ele foi passando muito por cima de muita coisa, porque o tempo realmente é reduzido. Mas você conseguiu entender com a fala do Sérgio Arfushi a estrutura até histórica, né? O pano de fundo, os interesses. Mas o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é a gente saber que Deus levanta os dele, e esse Deus que é chamado El Shaddai, o Deus soberano, ele é um Deus que faz o que ele quer. Não existe ninguém mais político que Deus. Não tem. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos para um fim específico. Deus, ele é político quando a gente tem o conceito dessa palavra política, a arte do bem comum. Deus, ele atua e ele levanta pessoas em pontos específicos, como os testemunhos que a gente ouviu aqui hoje do Arfushi, de estruturas de pessoas que tentaram prejudicá-lo, e na verdade Deus transforma aquela maldição numa bênção, e acaba na verdade ele recebendo um referendo do Conselho Nacional do Ministério Público por algo que ele tinha sido indicado ali como, vamos falar, como réu, né? Uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público para sofrer uma punição, e o Conselho então vem e valida a atitude dele, e aquilo serve como fundamento para que ele não precise justificar as suas ações. O próprio Conselho justificou. Então a gente vê que realmente, acima de tudo, vale a pena compreender que lá no começo da fala do Arfushi ele falou algo que me chamou bastante atenção. Eu fui escolhido para um lugar, para um ofício, e Deus me colocou ali para eu não me dobrar diante nem do pobre e nem diante do rico. Então, Sérgio, muito obrigado. Pastor Samir, nós estamos encerrando aqui, você ouvinte da Rádio Resgate. Vale a pena rever esse podcast de hoje. Depois o Cleiton ele vai fazer ali um trabalho nessa mídia, vai ficar gravado e depois a gente vai enviar para vocês. Eu fui curado aqui no Esquadrão da Vida, eu fui curado de um trauma. Eu tinha um problema comigo e aqui eu fui curado. Eu vim fazer uma palestra e apesar, né, de eu nunca ter usado droga, né, mais pesada do que o tabaco lá, eu era dependente químico, né, de nicotina, de tabaco. E eu tinha... falei, como que eu vou falar para quem usou cocaína, LSD? Como que eu vou falar para esses caras? Que autoridade! Eu usei cigarro! Eu usei cigarro! Eu tinha vergonha de quando eu tinha que falar sobre drogas, mas escuta, você já teve experiência com droga? Eu falei, não. Eu tive com cigarro. O senhor se recuperou quando? Eu digo que eu tinha complexo de inferioridade de dependência química. Porque a minha dependência química, quando eu não tinha sido liberto, né, era o cigarro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Arfushi, para falar da Rosa. Uhum. Ela congrega conosco e passou pelo Esquadrão da Vida Feminina. Aí um dia eu perguntei, falei, Rosa, você usava que droga? Ela falou, pastor, eu era flex. Eu usava tudo. O Arfushi, nesse quesito, perdeu para a Rosa. Continua. Mas aí um dia eu falei para eles aqui, falei, gente, vocês desculpam, né? Eu, por conta do cigarro, eu evitei usar o tipo de droga, porque eu falei, se eu já era dependente da nicotina, do tabaco, imagina se eu experimentar outra coisa, né? E aí, no final, veio alguém, eu não lembro quem, falar, doutor, o senhor não fala mais que
eu vi que o senhor estava meio envergonhado de falar que o senhor só conseguiu vencer a questão do cigarro. O senhor não fala mais, não, sabe por quê? Eu usava LSD, droga, todo quanto é tipo de droga, eu consegui ser liberto de tudo, até da cocaína. Mas do maldita nicotina eu não consegui para mim, então é mais difícil vencer a nicotina e o tabaco do que a cocaína. Falei, é mesmo, meu irmão? Rapaz, eu estou orgulhoso agora. Porque eu acho que o doutor Sandro, viu, Samir? É mais difícil. O doutor Sandro, na palestra dele, ele fala que é a droga mais viciante. Ele fala que o tabaco é a droga mais viciante. Acabou meu complexo. Estamos encerrando, gente. Pastor Samir, faça as considerações finais, depois o Arfushi, e nós estamos encerrando aqui. Bom, eu quero agradecer ao doutor Sérgio, que além de ser um grande amigo, pode vir alguma coisa boa lá de Fátima do Sul, ó. Lógico que pode, doutor Sérgio Arfushi, pastor, professor Rinaldo, né, deputado, veio lá de Fátima do Sul, irmã dele. Claro. Você fala Fátima do Sul. A Rose. Não, eles são nossos conterrâneos lá. São conterrâneos lá. Mas, enfim, Sérgio, eu agradeço a Deus por ter você como amigo. E eu creio que a gente vai ter você lá em Brasília, né, como nosso senador. E eu te agradeço também porque um dia, sentado em você falou, Samir, por que você não monta uma federação? Porque você não une, você fica lutando sozinho, cada um lutando sozinho, porque vocês não se unem às comunidades terapêuticas e formam uma federação, uma coisa nesse sentido, para vocês ocupar uma cadeira no SEAD, no Conselho Estadual. E aquilo ali acendeu uma luzinha em mim, eu convidei ali umas 2, 3 pessoas, né, de comunidade terapêutica, que começaram a fazer reuniões, na época eu tinha igreja de próximo da rodoviária, e ali foi amadurecendo, eu fiz um café da manhã com as comunidades terapêuticas, né, e aí surgiu a Rede Solidária Antidroga, foi quando nós conseguimos uma cadeira, né, e na época a gente não tinha direito a voto, mas já tinha conseguido uma cadeira lá, o qual eu me tornei no SEAD, eu me tornei o titular e a Marli, ela ficou como suplente. E aí depois acabou a gente tendo direito até mesmo de voto também, e hoje a Marli, ela assumiu 100% como titular, e aí da Rede Solidária se transformou numa federação sul-mato-grossense, ela tomou peso, e hoje até as comunidades terapêuticas, hoje para ter uma parceria com a prefeitura, ela precisa estar afiliado à federação. Excelente. E agora, além de ser, as comunidades têm que ser afiliadas à federação, tem que estar também afiliado também ao SEAD. Então, algo bem bacana, e foi graças a uma ideia, um dia que você sentou comigo e falou, Samir, faça isso. Eu louvo a Deus que a federação hoje sul-mato-grossense existe por tua causa. Graças a Deus. De um dia você ter me dado essa ideia e essa orientação e me ter ouvido e acatado, né, aquilo que você passou. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, um beijão no teu coração, da tua esposa. Eu sou muito fã, muito fã, não só seu, que eu te admiro muito, mas do teu genro, Daniel. Ele é um baita no parceiro, fizemos uma escola sobrenatural junto. Ele, toda vez que ele pode, ele vem aqui, vem fazer... O adorador, né, Samir? Adorador. Ele fez aqui a rádio conosco também. Aquele menino, ele é especial, cara. Ele é maravilhoso. Uma vez eu vi lá em Palmas, Tocantins, no Graus Coraiola, a gente estava lá e de repente ele estava tocando bateria e todo mundo parou os instrumentos e ficou só ele. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, que eu nunca tinha visto aquilo lá na minha vida. Ele pulava, ele batia aquilo ali e todo mundo foi caindo no espírito só através do toque da bateria que ele foi tocando. Ele foi tomado aquele dia e eu nunca mais me esqueci aquilo. Então, Sérgio, você é uma pessoa, você é um pai, você é um esposo, você tem uma família que você constituiu, né? Já é avô também, né? Sim, são quantos netos? São dois netinhos, né? Então, assim, eu te admiro muito e você é um exemplo para a nossa cidade, nosso estado e para o Brasil todo, porque nós precisamos de homens como você para poder ajudar essa nação, porque a gente está vendo que está tudo distorcido, o certo se tornando errado. Então, infelizmente, mas eu louvo a Deus pela tua vida. Obrigado pela... E vamos marcar outras vezes, né, Antônio? Bom, tá vindo aí, com certeza absoluta. Tem muitos temas aí, Sérgio. Fecha para nós o programa de hoje. Eu fico feliz de ver o quanto o Esquadrão da Vida cresceu nesse Ministério Resgate. Só o nome traz um desafio, que
que deveria ser de cada um de nós. Se estamos resgatando é porque temos perdido muito. E eu vejo como de Deus esse projeto, porque tem trazido soluções e resgate de vidas realmente, né? Esse é o nosso desafio comum, não é? Eu vejo que foi para isso que Deus nos deixou na Terra. Resgatar perdidos, resgatar, dos quais também nós fazemos parte. Se não houvesse alguém como o Lamartine que fosse lá me dar a mão e me resgatar, sim, eu também provavelmente já teria perdido, porque tenho né, a alegria de estar aqui e a satisfação que eu sinto de servir um homem com um propósito como você tem, justifica todo o empenho, né? Nós lutamos contra uma corrente mundial de distorção, né? A nova ordem mundial trata disso, dessa deteriorização da pessoa humana. É preciso eliminar. Tem muita gente comendo na terra. Existe lá uma teoria de Malthus de que não vai ter comida para todo mundo, então é preciso eliminar. O ideal é que tivesse só 3 bilhões de pessoas na terra, tem que matar mais 5, né? E é o que estão fazendo com essas difusões de pragas para todo lado, e a droga é uma delas, né? E nós precisamos resistir, nem que seja por um, né? Uma vez eu vi uma ilustração de uma menininha que não conhecia o mar, e ela, ao chegar na praia, ela viu a praia forrada de estrelinhas se debatendo, e ela pegava uma e jogava de volta. Ela pegava a outra e jogava de volta ao mar. E um pescador falou: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou salvando essa estrelinha. Ela falou: lá que você é boba, menina, dá uma olhada aqui, o que tem, olha, tem milhares aqui, sabe, dezenas, centenas de milhares delas morrendo da praia. Por um momento ela soltou a estrelinha e ficou triste, falou: mas para essa aqui eu resolvo. E devolveu para o mar. Então, nem que... É uma que ela salvou. Falou: olha, não faz diferença. O pescador falou, o velho pescador desanimado, não faz diferença, olha quantas estão na praia. Ela pegou uma e falou assim: para essa aqui eu fiz diferença, e devolveu para o mar. O Resgate está fazendo isso, esse ministério não vai conseguir resolver o problema no mundo. Todo mundo. Assim como cada uma das comunidades terapêuticas, não é? A Lei Arfushi não vai resolver o problema do mundo, mas para alguém está fazendo diferença. Sim. E para essa pessoa é o que Deus nos designou. Se Ele quiser que a gente alcance mais, Ele nos ampliará também as ferramentas. E eu quero deixar um abraço para o seu ouvinte e divulgar, né, essa audiência, que é isso que conta. Gostaria de pedir permissão para deixar também, ó, quem quiser ver as coisas que eu tenho divulgado e sobre o programa, né, Sérgio Harfushi, Sérgio H-A-R, lá no Instagram, me segue, no YouTube também. A gente está sendo bloqueado o tempo todo por conta das coisas que a gente... incrível, estou tentando até agora, não consigo nem me defender lá, porque estão dizendo que o que eu fiz era... ilegal. E é contra, né, a política da Instagram, mas não tem problema. É contra a política ideológica do inferno. Continue sendo bloqueado. Mas se você puder me seguir, por favor, lá, Sérgio Harfushi, Sérgio H-A-R-F Harfushi. E nos ajudando com oração em tudo, né, para seguirmos esse propósito de resgatar vidas. Muito bem, estamos encerrando aqui o programa Resgate no Lar, da Rádio Resgate. Um abraço para Luciana Coronel, lá de Miranda, bom dia. Um abraço para Ruth Artigas, nossa ouvinte que está aqui em Campo Grande. Um abraço para você, para a sua família. Nós agradecemos a Deus por esse podcast fantástico. Como está escrito aqui, a menina escreveu aqui, quantas informações importantes. É verdade. Que Deus abençoe. Continue você ligado na Rádio Resgate, a rádio que resgata vidas. Valeu, um abraço, bom dia e até quarta que vem, se Deus quiser. Um abração.